Bom dia, meu nome é Vitor Passos. Hoje nós estamos aqui para a nossa aula de número 7 dos estudos bíblicos da Epístola de Paulo aos Romanos. Se você caiu aqui nessa aula de paraquedas, eu sugiro que você assista às aulas anteriores, porque muito já foi dito e eu não fico entrando em muito detalhe aqui de muitas coisas, porque eu pressuponho que você assistiu às aulas anteriores, então você está bem contextualizado sobre o que nós estamos estudando, tá certo? Bom, hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, parte deles, né? Eu vou ler desde o versículo 1 para que a gente entenda o contexto. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, e aqui entra o que nós vamos estudar hoje, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá certo? Então aqui, nas últimas aulas, nós estudamos alguns aspectos assim mais periféricos do Evangelho, né? Vimos lá que o Evangelho é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a doutrina da Trindade. Vimos na aula passada que o Evangelho já fora prometido nas Sagradas Escrituras anteriormente. Na aula passada a gente se dedicou praticamente a isso. E agora o apóstolo Paulo ele começa a entrar na essência do Evangelho. E a primeira coisa que ele relata é que o Evangelho todo, essas boas notícias, giram em torno do Filho de Deus. Aqui Paulo começa a desvendar a essência do Evangelho. Então, qualquer reflexão, ensinamento, entendimento acerca do Evangelho deve passar sempre sobre o pressuposto de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que o Evangelho é acerca da pessoa de Jesus Cristo. Qualquer reflexão, conclusão, doutrina que seja feita e que fuja dessa verdade é falso, porque essa é a essência do Evangelho, tá certo? Bom, quando o apóstolo Paulo ele quer nos falar que o Evangelho é acerca de Jesus Cristo, ele quer nos alertar para que nós não venhamos cair em um engano que é muito comum, ou seja, de que Jesus Cristo é um mero portador de uma mensagem divina, como se ele tivesse apenas algum ensinamento para nos anunciar. Já parou para pensar nisso? Às vezes você é uma pessoa que olha para Jesus e encara ele apenas como um sábio que tem uma certa mensagem divina para anunciar, não é verdade? Mas não é isso. Jesus não tem uma mensagem para anunciar, ele não tem uma notícia para te dizer. Ele próprio é a mensagem. A sua pessoa é a boa notícia revelada. Por isso que o Evangelho é acerca dele, da pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Isso aqui deve ser muito bem entendido, não pode haver dúvida acerca disso para nenhum cristão, porque isso, na verdade, é uma peculiaridade do cristianismo. É algo que torna o cristianismo totalmente especial, né? Em muitas religiões, né, tais como o islamismo, o budismo, o confucionismo, que é meio que uma filosofia, você sempre tem um homem atrelado a essas religiões. Porém, para essas outras religiões, esse homem, ele traz uma mensagem, ele traz um ensinamento, ele é o portador de uma mensagem, de algum ensinamento especial. Mas o homem que porta a mensagem, o mensageiro, ele não é essencial. O que é importante é a mensagem, né? Tanto é que esses homens podem ser descartados e o que importa é a mensagem que eles trazem. E não é assim com Jesus Cristo, não é assim com o cristianismo. No cristianismo, se você remove a pessoa de Cristo, acabou tudo. Não tem mais cristianismo. Removida a pessoa de Jesus Cristo, não há cristianismo. E essa é a peculiaridade da fé cristã, tá certo? Há budismo sem Buda, há islamismo sem Maomé, há confucionismo sem Confúcio, né? Então, a gente vê a diferença entre o cristianismo e essas outras religiões, tá bom? Agora, esse contraste que eu acabei de fazer, ele pode ser feito não somente entre o cristianismo e outras religiões. A gente pode ver isso dentro do próprio cristianismo. Quer ver uma coisa? Olha como que Jesus ele é essencial, a sua pessoa é essencial ao Evangelho. A lei de Deus foi dada a Moisés, a lei dos judeus foi dada a Moisés. Mas Moisés morreu e a lei continuou. Então a gente descobre, na verdade, que a lei ela é independente de Moisés, né? A lei poderia ser dada a José, poderia ser dada, enfim, a qualquer outra pessoa que Deus achasse
que convinha entregar a lei. Mas na sua sabedoria divina, Deus achou melhor entregar a Moisés. Mas Moisés não é essencial à lei. Agora, quando a gente parte para Jesus Cristo é fundamental no processo de crucificação, ressurreição e redenção da espécie humana. Sem ele, não há evangelho. Não havia outra pessoa que podia substituí-lo nessa obra, que poderia consumar o que ele fez. Não. Então, Jesus Cristo, ele é absolutamente essencial ao evangelho. Ok? Bom, é muito importante a gente enfatizar isso, porque a gente se depara muitas vezes com pessoas que acham o cristianismo belo, acham a mensagem de Jesus bonita e até mesmo podem se declarar cristãs, mas são pessoas que não conseguem perceber, sabe, a centralidade da pessoa de Jesus Cristo no Evangelho. São pessoas que muitas vezes querem relativizar a Jesus Cristo. Querem, sabe, aplaudir a sua mensagem, mas querem negar a sua pessoa. Não querem viver como ele viveu, não querem louvar o seu nome, te dar a glória que é devida, porque não entendem o papel central da pessoa de Jesus Cristo. E nós estamos aprendendo aqui, de acordo com o apóstolo Paulo, é o que as Escrituras nos ensinam, que o Evangelho é acerca da pessoa de Jesus Cristo. Ok? Bom, isso também pode ser verificado na pregação dos apóstolos. Assim que eles foram, que Jesus Cristo ascendeu aos céus e os apóstolos começaram o seu ministério, como é que eles pregavam a palavra? Qual que era o método utilizado pelos apóstolos? Vamos ver aqui Paulo pregando na Psídia, se eu não me engano, Atos capítulo 13, versículo 23 a 25. Olha só a ênfase que o apóstolo Paulo dá em sua pregação. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar a sandália dos pés. Então o apóstolo Paulo, quando saiu a pregar o evangelho, o que é que ele pregava? Pregava a pessoa de Jesus Cristo. Aquele discurso famoso do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, eu vou ler aqui o verso 22, 32 e 36. Olha só o que diz o apóstolo Pedro. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o método dos apóstolos na igreja primitiva era anunciar a pessoa de Jesus Cristo, porque o evangelho, na sua essência, consiste na pessoa de Cristo e o que ele realizou. Mas o apóstolo, ele vai além. E ele nos informa que essa pessoa é o próprio Filho de Deus, né? O que o apóstolo Paulo quer nos entregar é que a essência da fé cristã consiste no fato de que a pessoa histórica, Jesus de Nazaré, é o eterno Filho de Deus, né? O fato de que Jesus é o Filho de Deus é tão essencial que o apóstolo Paulo trata disso com muitos detalhes. Ele destrincha essa realidade lá em Hebreus capítulo 1. Ele já começa falando sobre isso na sua carta. Vejamos o que está escrito. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Então o apóstolo Paulo diz que antigamente Deus falou pelos profetas, agora fala pelo Filho, e ele constituiu o Filho herdeiro de tudo, e que através do Filho ele fez o mundo. Mas ele vai além, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, que declaração grandiosa! O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus, é a expressa imagem da sua pessoa, que ele em si mesmo operou a purificação dos nossos pecados,
e que ele foi feito mais excelente do que os anjos, tá certo? Então, para que não haja dúvida, vamos além da palavra do apóstolo Paulo? Vamos aqui nos debruçar sobre o que o próprio Deus Pai diz acerca de Cristo no batismo, Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E depois no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então, não há dúvidas, além do Evangelho ser acerca da pessoa de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo nos informa de que Jesus Cristo, essa pessoa histórica, é o eterno Filho de Deus. Lemos aqui vários trechos bíblicos que evidenciam esse fato. Isso é muito importante que esteja assentado no nosso coração, no nosso espírito, porque muitas vezes a estratégia do inimigo e de outras pessoas é debochar da fé cristã, sabe? É fazer chacota com a fé cristã. Mas quando as pessoas verificam que nós não vamos abrir mão do cristianismo, eles tentam pelo menos esvaziar o conteúdo. É como se dissessem assim: bom, tudo bem que eles se digam cristãos, tudo bem que essa pessoa se declare cristã, desde que ela não entenda o real significado do cristianismo. Eu vou ler aqui como eu coloquei o pensamento. É como se o inimigo, o diabo, dissesse assim: não há problema em que os meus inimigos, ou seja, nós, os seres humanos, se declarem cristãos, desde que o cristianismo seja para eles apenas uma mensagem acerca de como devem viver suas vidas, e não creiam com todo o seu coração de que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus que tem poder para salvá-los. Percebe então a importância de sabermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É claro que a gente ouve isso o tempo todo, mas muitas vezes as vãs filosofias humanas e o diabo, com toda a sua, digamos assim, malícia, tenta colocar dentro de nós pensamentos que o que está por trás deles é tentar dissociar a pessoa de Cristo da sua natureza divina, de que ele é o Filho de Deus. Não podemos cair nesse engano, tá certo? Bom, o próprio Jesus Cristo declarou ser o Filho de Deus. E por essa razão, na verdade, é que ele foi crucificado, né? Os judeus ficavam muito incomodados com a mensagem de Cristo, com tudo aquilo que ele pregava e ensinava. Mas o que os deixou enlouquecidos foi quando Cristo declarou que era o Filho de Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10, versículo 27 a 31, e leiamos o que está registrado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essas são as palavras de Cristo. E eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, quem mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Então nós vemos aqui que realmente o fato de Jesus Cristo se declarar Filho de Deus é o que deixou os judeus revoltados. É aquilo que de fato incomoda o príncipe deste mundo e é aquilo que o mundo não pode aceitar. Que nós declaremos e creiamos com todo o nosso coração que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Tá certo? Então, Jesus, ele é o Filho de Deus de uma maneira que ninguém mais pode ser chamado Filho de Deus. É porque ele é o unigênito do Pai. Ele é o único que foi gerado pelo Pai. Nós somos criaturas do Pai, mas Jesus foi gerado pelo Pai. Isso coloca ele num patamar totalmente diferente. Ele foi gerado pelo Pai desde a eternidade, né? Não é por outra razão que os evangelhos de Marco e João já começam desde o início por revelar essa verdade, né? Isso é absolutamente essencial para a nossa fé. Jesus não adquiriu divindade. Ele é Deus desde a eternidade. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O evangelho de Marcos, logo de cara, já coloca essa verdade. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bom, então o apóstolo Paulo, até agora que nós já estudamos, nos coloca que o evangelho é sobre a pessoa de Jesus Cristo e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Até agora já alcançamos essas duas verdades da qual nós jamais podemos nos apartar, tá certo? Mas o apóstolo Paulo ele passa a explicar como que isso ocorre. Afinal de contas, o que houve então com o Filho de Deus?
Vamos ler lá de novo Romanos 1, agora só o versículo 3 e 4. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui o apóstolo Paulo ele começa a apresentar um contraste entre a natureza humana e divina do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que perceber o contraste aqui entre nasceu, né? Está escrito lá, nasceu da descendência de Davi, há um contraste entre o verbo nasceu e declarado, declarado Filho de Deus em poder. Também há um contraste entre segundo a carne e segundo o Espírito de santificação. E o que esse contraste nos ensina? Nos ensina que, segundo a carne, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nasceu da descendência de Davi. Então, para o Filho de Deus, o seu nascimento não representa o início da sua existência. Nós já lemos lá, né? Já lemos lá, Marcos capítulo 1, versículo 1, João também, né? O verbo estava com Deus, nada do que foi feito sem ele foi feito. Então, o nascimento do Filho de Deus, segundo a carne, pela descendência de Davi, não inaugura a sua existência. Ele já existia desde a eternidade, mas passou a existir segundo a carne quando nasceu da descendência de Davi. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, né? Então, o nascimento não representou o início de sua existência, mas tão somente o início da sua participação enquanto carne. O Filho de Deus já era o Verbo, já era Deus, desde o início, como nos ensina o apóstolo João. Mas começou a ser, tornou-se, foi feito, segundo a carne, da semente de Davi. Então é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, né? Na verdade, ele diz isso para ressaltar o ponto. O que nós estamos dizendo aqui desde o início é para que não haja dúvidas que o Filho de Deus é eterno e tão somente quanto a carne ele foi feito da semente de Davi, tá bom? O apóstolo João não deixa dúvida. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Verbo se fez carne, ou seja, ele já era, ele já existia, ele já era o Verbo, mas ele se fez carne a partir daquilo que ele já era. Sua existência é anterior ao seu nascimento carnal, tá bom? Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Deus enviou o seu Filho. O Filho de Deus já estava com o Pai, mas ele foi enviado. E como se deu esse envio? Mediante o nascimento debaixo de uma mulher, pela carne, sob a lei. Então, novamente, Jesus, o Filho de Deus, já estava com o Pai, mas foi enviado e nasceu segundo a carne, tá certo? Mas há ainda um outro texto bíblico que acaba com qualquer dúvida que nós possamos ter quanto ao fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e sempre esteve na eternidade com o Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7 diz o seguinte: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, Jesus, antes de nascer, ele tinha forma de Deus, está escrito, mas ele não usurpou se agarrar a essa forma de Deus em benefício próprio, mas ele se fez servo, ele aniquilou-se a si mesmo e tomou uma forma de servo. E qual é a forma de servo? Semelhante aos homens, ou seja, o seu nascimento carnal de Maria, tá certo? Bom, é exatamente esse o raciocínio que o apóstolo Paulo desenvolve quando diz que o Filho de Deus nasceu da descendência de Davi segundo a carne. É isso que ele está querendo dizer. O que significa o Filho de Deus ter nascido segundo a carne? O que significa carne no contexto em que nós estamos estudando? A palavra carne aparece na Bíblia em diversos momentos. E o sentido que carne tem vai depender do contexto bíblico em que ela está inserida, tá certo? Bom, aqui não vai ser diferente, nós vamos observar o contexto. Como nós vimos agora alguns minutos atrás, o apóstolo Paulo ele apresenta um contraste entre segundo a carne,
Lembra? Segundo a carne e segundo o Espírito de santificação. Então a gente pode entender aqui que essa carne, segundo a carne, significa em forma humana, né? Porque vamos rememorar aqui como é que está escrito lá. Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então é claro aqui que o apóstolo Paulo está falando que, no que toca à natureza humana de Jesus, ele nasceu da descendência de Davi. É o contraste com declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Então, quanto à carne, da descendência de Davi. Quanto ao Espírito, Filho de Deus. Tá certo? É a mesma coisa que o que Paulo diz em Filipenses. Forma de servo, semelhante aos homens. Em Filipenses, Paulo diz que é semelhante aos homens porque a gente sabe que Jesus não é um homem qualquer. Ele é o Filho de Deus. Mas, nesse aspecto, segundo a carne, ele era como um ser humano qualquer. Um homem, né? Tinha uma natureza humana completa, né? E é essencial que tenha sido assim. Que o Filho de Deus tenha assumido uma forma humana em toda a sua amplitude, uma forma humana completa. Porque se não fosse assim, se ele não fosse um homem completo, como ele poderia salvar a mim e a você, que somos 100% homens, em corpo, alma e espírito, né? Então é por isso, o Filho de Deus se fez carne e assumiu uma natureza humana completa. Caso contrário, ele não poderia nos salvar. Como ele poderia nos salvar completamente se ele não fosse um homem completo? Tá certo? Vamos ver o que está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Está aqui uma evidência bíblica da natureza humana completa de Jesus. A Bíblia fala não somente que ele podia crescer, mas como ele cresceu. Em sabedoria, ou seja, a sua alma, em estatura, o seu corpo, e em graça para com Deus, no seu espírito. Então Jesus era um homem completo. Em todas as faces que um homem tem, Jesus foi homem, tá certo? Bom, as Escrituras nos ensinam que o Senhor Jesus Cristo experimentou sede, experimentou fome, experimentou tristeza, né? Experimentou até mesmo ignorância, porque quando ele foi questionado pelos discípulos acerca do juízo final, ele falou que ele não sabia, que somente o Pai sabia. Então, nesse aspecto particular, até mesmo ignorância o Senhor Jesus experimentou, né? As Escrituras não deixam dúvida, porque o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele se refere a si mesmo como o Filho do homem. Então, Jesus estava revelando a sua natureza humana. Ele falava de si mesmo como Filho de Deus, sim, mas falava de si mesmo também como Filho do homem, tá certo? Então, Jesus nunca quis deixar dúvida acerca da sua condição plenamente humana enquanto carne. Bom, o próximo ponto que o apóstolo Paulo ensina é que Jesus nasceu da descendência de Davi. Então, no que toca à sua carne, Jesus Cristo foi feito da semente de Davi, tá? Existem dois textos bíblicos que relatam a genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1 e Lucas 3, do versículo 23 ao 38. Existe uma grande polêmica teológica aí acerca da genealogia de Jesus Cristo nesses textos, se refere à genealogia de José, né, o seu pai adotivo, entre aspas, ou a Maria, sua mãe. Mas eu não quero entrar em polêmica teológica, o propósito da aula não é para isso, mas o fato é que Jesus é descendente de Davi, sim, por parte de sua mãe Maria. E existem algumas evidências bíblicas disso, além desses textos que eu disse que constitui controvérsia teológica. Mateus capítulo 1, versículo 1 já começa assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então Jesus Cristo, sem dúvidas, era da descendência de Davi. As pessoas do seu tempo sabiam que Jesus era da descendência de Davi. Não havia nenhum embate ali por parte dos fariseus para tentar investigar se Jesus era ou não da descendência de Davi. Era muito claro para todo mundo da sua época que ele era sim da linhagem do rei Davi. Né? Lucas capítulo 18, versículo 38, o cego de Jericó assim exclama: então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até aquele cego de Jericó, uma pessoa à margem da sociedade, tinha plena consciência de que Jesus era sim da descendência de Davi. Tá bom? Lucas capítulo 2, versículo 1 a 2, 4 e 5. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse.
Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então, tanto José quanto Maria, quando foram convocados pelo imperador de Roma para fazer o alistamento, subiram a Belém, cidade de Davi, porque ambos eram descendentes da linhagem de Davi, ambos eram da semente de Davi. Nesse caso, não há a menor dúvida de que Jesus Cristo era sim da descendência do rei Davi, ok? Bom, e por que, afinal de contas, essa ênfase do apóstolo Paulo em dizer que Jesus era da descendência de Davi, né? Conforme nós vimos nas últimas aulas, Deus prometeu nas Sagradas Escrituras, através dos seus profetas, que o Messias seria sim da linhagem do rei Davi, né? Nós vimos lá na aula passada que no Jardim do Éden, Deus prometeu que da descendência da mulher ele ia levantar um para esmagar a cabeça da serpente. Então, num primeiro momento, nós sabemos que o Messias seria um ser humano, porque seria descendente de mulher. Qualquer ser humano poderia ser o Messias. Mas em seguida, lá na frente, a promessa é afunilada, né? E Deus promete que o Messias seria hebreu, descendente de Abraão. Aqui Deus faz uma distinção entre judeus e gentios. Passa a haver uma diferença entre os judeus e todas as outras nações da terra. O Messias seria judeu. A promessa é afunilada ainda mais um pouco e Deus promete que das 12 tribos de Israel, o Messias viria da tribo de Judá. Então, daquelas 12 tribos, Deus seleciona Judá e diz que o Messias viria dali. E, por fim, Deus separa a família e linhagem do rei Davi para dela suscitar o Messias. Por isso, o apóstolo Paulo enfatiza aqui que o Filho de Deus nasceu, segundo a carne, da semente de Davi, que Jesus era da semente de Davi. Caso contrário, ele jamais poderia ser o Messias, né? Vamos ver a profecia? Isaías capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha que coisa linda! As Escrituras Sagradas fazem questão de registrar que ia brotar um renovo das raízes do tronco de Jessé. Por quê? Porque na época de Jesus, a linhagem de Davi já havia caído em desprezo. Não havia nenhum descendente de Davi no trono, e Israel estava subjugada pelo Império Romano. Então, a linhagem de Davi não era mais aquela árvore frondosa, cheia de ramos e folhas. Por isso a profecia diz que do tronco, da raiz, ia frutificar um rebento, tá certo? Ia frutificar um renovo. E foi assim que Jesus encarnou. No meio do desprezo da linhagem do rei Davi, frutificou um rebento. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias, acerca do qual consiste o Evangelho, tá certo? Bom, então nós temos que ter em mente sempre que o Evangelho que nos foi pregado é acerca do Filho de Deus que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Temos que ser muito cautelosos com qualquer posição, ensinamento, reflexão, doutrina que se afaste do fato de que o Evangelho consiste principalmente acerca da pessoa de Jesus Cristo, de que ele é o Filho de Deus, e que foi feito, segundo a carne, da semente de Davi. Então aqui nós encerramos a nossa aula de hoje e na próxima aula nós continuamos. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.